O nosso título da nossa reflexão agora é Perfeccionismo e a Humanidade de Cristo. Você já estudou sobre esse tema? Esse tema eu entendo que ele é bem relevante. E então, amigos, vamos entender. A grande questão, a grande pergunta, pastor, não está passando aqui, tá? A grande pergunta é a seguinte, amigos. Sim. A grande pergunta é a seguinte: qual é a natureza por Jesus assumida? Vamos lá. Qual é a natureza por Jesus assumida ao ele encarnar? Qual era a natureza de Jesus? Qual era a natureza? Você pode responder aí? Qual era a natureza de Jesus assumida ao encarnar? Essa aqui surge a grande questão, o grande questionamento, aqui está o grande questionamento, e parte daqui essa compreensão do perfeccionismo. Então vamos entender bem. A natureza de Jesus era uma natureza igual à de Adão antes da queda, ou a natureza de Jesus é igual à de Adão, a da humanidade após o pecado? Então, a grande questão surge através desses dois pressupostos. Surge através de uma indignação, ou de uma indagação, e dessa indagação vem esses dois pressupostos. Quais são esses pressupostos? Igual à Bíblia antes da queda, ou igual da humanidade após a queda. Vai pensando aí. Qual era a natureza de Jesus? Precisamos entender, vai aparecer na sua tela aí também, precisamos entender o seguinte: segundo as Escrituras, todo ser humano herdou a condição pecaminosa de Adão, não há culpa pelo ato. Após a queda, e mesmo sem terem cometido atos de pecado, todos são destituídos da glória de Deus, como está apresentado em Romanos capítulo 3, verso de número 23. O sentido desse texto, na perspectiva quase unânime dos comentaristas da Bíblia, indica que o pecado está em todos, não como ato apenas. Isso aqui é interessante. E por isso, a todos falta a glória de Deus. A grande questão, amigos, é entender o que é pecado. O que é pecado? Olha que Ellen White fala sobre essa questão. Vamos refletir aqui comigo o que Ellen White descreve sobre essa questão. Diz assim, ó: Deus fez de sua igreja na terra o canal de luz, e através dela, Ele comunica seu propósito e vontade. Ele não dá para um de seus servos uma experiência independente e contrária à experiência da igreja. Nem dá a um homem conhecimento de sua vontade para a igreja, ou seja, para a igreja inteira enquanto a igreja. O corpo de Cristo é deixado nas trevas. Sempre haverá na igreja aqueles que são constantemente inclinados para a independência individual. Amigos, eu quero pensar aqui com vocês, quero refletir com vocês sobre alguns problemas que está no perfeccionismo, que normalmente as pessoas que têm tal crença do perfeccionismo, elas carregam consigo. Vamos vislumbrar essa questão agora. Existem alguns problemas. O primeiro deles, do perfeccionismo, é que no perfeccionismo há uma abordagem unilateral dos textos da Bíblia e também do Espírito de Profecia. Amigos, texto sem contexto é pretexto para tolo. O problema é que às vezes as pessoas se utilizam apenas de um texto e tentam fazer uma teologia baseada em um texto. Quando nós utilizarmos os escritos de Ellen White, quando nós estudarmos a Bíblia, nós precisamos, amigos, utilizar o contexto no qual ele está inserido. E normalmente, quando nós vamos para a área do perfeccionismo, as pessoas elas têm uma séria dificuldade de avaliar o contexto que aquele texto está inserido. Desde avaliando Ellen White, desde avaliando a Bíblia, principalmente quando Ellen White, fazer a interpretação correta do texto. O segundo aspecto que eu vejo como um problema com o perfeccionismo é a dificuldade
de conviver com a complexidade teológica das verdades em tensão. Esse é um segundo aspecto relevante, o aspecto teológico daquilo que é apresentado. Igual, quando a gente vai ao texto onde apresenta que sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ali nós não podemos apenas avaliar o contexto em uma leitura superficial, a gente tem que avaliar de uma forma teológica, de maneira linguística, gramatical, para que de fato nós tenhamos uma percepção, avaliar até o tempo verbal do original. Então essas questões de análise teológica, são essenciais para que nós façamos uma leitura correta daquilo que nós estamos estudando. Para que de fato a conclusão, ela seja uma conclusão teológica. Teológica baseada na língua, baseada na gramática, baseada na interpretação do texto clara, não uma interpretação nebulosa. Ou seja, às vezes a gente acaba achando que nós tivemos uma revelação. Amigos, Deus ele deixou a sua palavra, e já é luz suficiente, e Deus deixou também os escritos de Ellen White, para que tenhamos luz suficiente, para nós não ficarmos em nossas elucidações humanas. O outro aspecto aqui, problemas do perfeccionismo, é entender noção de pecado apenas como um ato consciente. Para mim esse é um principal deles. Quando você conversa com uma pessoa que crê no perfeccionismo, você pergunta para ela o que é pecado. E ela vai dizer para você o quê? Pecado é transgressão da lei. Mas ela entende pecado como o quê? Simplesmente como um ato. Essa é a principal mazela do perfeccionismo. É visualizar pecado como um ato. Eu gostava de um saudoso, já morto, pastor Luiz Nunes. Ele sempre dizia que o pecado era cada um de nós, no conceito onde em pecado fomos concebidos, e entender que pecado não é simplesmente ato. Pecado, amigos, começa na sua mente. É claro que ninguém vai cometer um ato pecaminoso sem antes ele fez o quê? Sem que antes ele tenha planejado, sem que antes tenha passado por sua mente. Então a grande questão é, o pecado não é simplesmente o ato, mas o pecado já começa em nossa mente, porque antes do ato vem o planejar. Então nós precisamos entender claramente, pecado não é simplesmente o ato, mas o pecado primeiro já fomos concebidos, e alguns textos a gente vai apresentar aqui, para que tenhamos assim, que seja mais clara essa temática para nós. O outro aspecto aqui é impecabilidade e perfeição absoluta agora. Então esse é um outro problema do perfeccionismo, é entender que agora eu consigo ser perfeito. Essa é uma grande questão. Eu estou apresentando essas problemáticas porque a gente vai tentar responder essas problemáticas ao longo da nossa análise aqui. Um outro aspecto interessante, amigos, um dos problemas com o perfeccionismo é a impecabilidade dos salvos antes da volta de Jesus Cristo. Então os perfeccionistas, eles acreditam que nós chegaremos a um estado de perfeição. Em algumas crenças, igual no budismo, eles acreditam que entram no estado de iluminado, né? É o ápice do budismo. E às vezes os perfeccionistas, eles acreditam que em algum momento chegarão a um estado de perfeito, onde eles não terão mais pecado. Mas será que a Bíblia de fato fala isso? Um outro aspecto é resistência ao consenso teológico da igreja. Esse é um outro problema dos perfeccionistas. A igreja, ela vai nessa direção. Você se lembra do texto que nós estudamos, que Ellen White apresentou, sobre a questão da unidade da igreja? Agora, o grande problema dos perfeccionistas é que eles desacreditam naquilo que a igreja crê. Um outro aspecto aqui, amigos, rebelião contra a igreja de Deus. Esse é um outro problema do perfeccionismo, rebelião contra a igreja de Deus. E o último aspecto que eu enumero aqui, conceito da natureza humana de Jesus pré ou pós-lapsariano.
ou seja, a natureza antes da queda ou pós-queda. Então, como é descrito na Bíblia o ser humano? Como que a Bíblia descreve o ser humano? Vamos entender? Então, amigos, parte por aqui a nossa crença, precisamos entender, partindo do que a Bíblia fala, como é descrito o ser humano. Consegue passar aqui na frente aqui para mim também? Vamos lá. Primeiro nós precisamos entender. Tu tem a sua Bíblia aí nas suas mãos? Pega a sua Bíblia aí, que vai ser extremamente relevante você ter a sua Bíblia em suas mãos. Pega a sua Bíblia, isso mesmo, pega a sua Bíblia. Vamos abrir em alguns textos, para que tenhamos assim, para que fique claro em nossa mente, alguns conceitos válidos aqui. Vamos lá. Abre em Romanos 3, verso de número 23. Romanos 3, verso de número 23. Olha o que diz, vai anotando esses textinhos aí também, tá? Romanos 3, verso de número 23 diz assim, ó. Ali em Romanos diz que nascido destituído da glória de Deus. Então todos nós, quando nós nascemos, nós somos o quê? Destituídos da glória de Deus, porque nascemos em pecado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, Romanos capítulo 7, verso de número 14, diz que nós somos carnal. Como que eu consigo chegar nessa terra, um estado de perfeição, sendo que eu já nasci destituído da glória de Deus? Um outro aspecto é que eu já sou um ser carnal, porque olha o que o texto diz, pois mesmo o apóstolo reconhecia em sua vida essa dupla natureza herdada, que conflitava contra a obra do Espírito Santo. Paulo apresenta isso. Mais ainda, deseja desagradar. Romanos capítulo 8, verso de número 6 ao verso 8, diz que deseja desagradar a Deus, mesmo que não consume esse desejo por causa do Espírito. Por mais que não seja consumado, mas o sentimento está em nosso coração, em nossa mente. Essa é a grande questão. Se eu entendo que pecado é apenas o ato que eu cometo, aí sim, partindo desse pressuposto, eu consigo chegar no estado de perfeição. Mas a grande questão, amigos, que o pecado não é simplesmente ato. Primeiro, como nós observamos aqui, Romanos diz que nós somos nascidos e instituídos da glória de Deus. O segundo passo é que nós somos os seres carnais, que é uma luta. Paulo diz que é essa luta, né, entre o corpo e o espírito, essa luta. Ou mais ainda, amigos, Jeremias capítulo 17, verso de número 9, diz que o coração é enganoso e perverso, como de todos os homens. Então o coração do homem, ele é enganoso e ele é perverso. Vamos parar para pensar. Olhando apenas para esses textos, olhando apenas para essas referências, pergunto, será que uma análise bem rasa, baseada nesses 4 aspectos apenas que eu apresentei para vocês, você acha que nós conseguiríamos chegar no estado de perfeição? Vamos além ainda disso. Romanos 7, verso 21 diz que o mal está com ele. Quando nós olhamos lá em 1 João 1, verso 8 a 10, diz assim, ó, está enganando a si mesmo, dizendo não ter pecado como declarou. Então, quando eu e você dizemos que nós não chegaremos em estado de perfeição, nós estamos enganando a nós mesmos. Ou como diz em 1 João 3, verso 5, ou 2 Coríntios 5, verso 21, diz que de Jesus, porém, se diz que ele não conheceu, e não existia pecado nele. Esses textos deixam muito bem claro, não existia pecado nele. Em Romanos 5, verso 10 e verso 19, diz que por um só homem entrou no mundo a morte para todos, a condenação para todos e o pecado para todos, mesmo para os que não pecaram. Mesmo para os que não pecaram. Vamos entender isso aqui um pouco mais claro, tá? Vamos lá. Se as descrições anteriores que foram apresentadas aqui,
aplicadas à humanidade fossem apropriadas para Jesus, ele não poderia ser o Salvador. Você me entendeu aqui? Se nós conseguiremos, então, no conceito do perfeccionismo, pense comigo, se eu e você, se nós conseguirmos chegar a esse estado de perfeição plena, então, amigos, eu preciso entender que, se eu posso chegar como Jesus assim o era, eu preciso aplicar aqueles textos anteriores a Jesus. Mas pergunto, é possível fazer isso? É claro que não. Mais ainda, mas graças a Deus, Ele é o Cordeiro Imaculado, sacrifício perfeito, e perfeito sacerdote em tudo semelhante aos irmãos, mas sem pecar. Semelhante aos irmãos, mas sem pecar. Semelhante, mas sem pecar. Amigos, vamos entender um pouco sobre perfeição no crente. Esse aqui é um aspecto relevante. Vamos lá então? Perfeição no crente. Primeiro deles, nós vamos estudar aqui sobre a perfeição imputada. O que seria isso? Perfeição imputada. Ou seja, o livramento da condenação. Olha o que Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 532. Olha o que ela descreve aí. Ela diz assim, leia aí comigo, diz assim, ó, ao aceitar Jesus como Salvador, Deus nos considera perfeitos, nele nascemos no reino de Deus. Perfeição aqui é livramento da condenação do pecado, pois recebemos nosso título para o céu. Então, amigos, nessa questão, Ellen White aqui está descrevendo que perfeição aqui não é ausência de pecado, mas livramento da condenação do pecado. Você percebe como que é diferente? Você entendeu isso aqui? Perfeição nesse aspecto não é ausência, mas é o livramento da condenação do pecado. Então essa seria a perfeição imputada. Através de quem? Através do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade, então, de termos o livramento da condenação do pecado. O segundo aspecto, vamos lá, qual é o primeiro? Perfeição o quê? Me ajude aí, me ajuda com tada aí. Imputada, isso. Qual é a segunda, amigos? A segunda, Atos dos Apóstolos, também na página 532, apresenta, que seria a perfeição comunicada. O que seria isso? Implantação da nova natureza, dessa nova natureza, porque se antes eu vivia uma vida degradada, se antes eu era um pecador compulsivo, agora a partir do momento que eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, e então eu vou vivenciar uma vida diferente. Mas esse vivenciar uma vida diferente não quer dizer ausência de pecado. Mas a cada dia eu vivo esmurrando o meu próprio eu. Porque os desejos, a carne milita contra os desejos da carne, enquanto o Espírito milita com os desejos, as questões do Espírito. Enquanto a carne milita para o mal, o Espírito Santo vai trabalhando em meu coração e na minha mente, para que eu faça a vontade de Deus. Aqui, amigos, é a perfeição comunicada. Aqui é o aspecto da maturidade espiritual. Também é denominada de santificação, obra de uma vida e, por isso, progressiva. A prova de que andamos no Espírito, sem, contudo, estar livres do corpo da carne. Por isso, a batalha vitalícia do Espírito versus carne. Ninguém precisa falhar em alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Nós não cremos, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos que o processo da salvação é um processo diário. Então, se eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre, não é necessário mais estudar a Bíblia, não é necessário mais vivenciar as práticas espirituais, mas entendendo que eu sou um miserável homem,
e apenas Cristo pode me livrar do corpo dessa morte. Partindo desse pressuposto, eu preciso viver a cada dia clamando e buscando a salvação que apenas há nele, em Cristo. Vamos à nossa última aqui, a glorificação. Onde entra o aspecto da glorificação? Entra no livramento da presença e efeitos do pecado. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Perfeição no crente, perfeição imputada, perfeição comunicada é a questão da maturidade espiritual e a glorificação. Transformação do corpo pela ressurreição ou pelo arrebatamento visível dos vivos na volta de Jesus Cristo. O corpo será libertado da corrupção e imperfeição que lhe é inerente e a perfeição cristã. Alcançará sua consumação quando Deus nos der corpos, natureza espiritual e um mundo onde pecado, como ato e condição, não existirão mais. Há pecado não simplesmente como ato, mas também como condição. Nós precisamos entender que a Bíblia, ao falar sobre perfeição, a gente precisa ter algo muito bem claro quando a Bíblia fala sobre perfeição. Quando a Bíblia fala sobre perfeição, amigos, nós precisamos entender que no Antigo Testamento, o conceito de perfeição, ele é representado principalmente pelas palavras tamim e shalem, as quais significa completo, total e pleno. Já no Novo Testamento, perfeição é conectada com a palavra teleios, que significa completo e maduro. Aquilo que alcançou o seu objetivo. Teles, ou seja, aquilo que alcança o seu objetivo, o seu pleno objetivo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, homens imperfeitos podem ser chamados de perfeitos. Eu vou citar alguns textos aqui para vocês anotarem esses textos, para depois vocês darem uma olhadinha e fazer uma reflexão plena sobre este assunto. É claro que a gente não consegue aqui ser exaustivo nessa temática no tempo em que nós temos. Vamos lá então. Quando nós olhamos para Noé, a palavra de Deus diz que chama Noé de perfeito. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, verso 9, ele é apresentado. Mas eu pergunto a vocês, Noé era perfeito? Noé era perfeito? Quando nós olhamos para Abraão, Gênesis 17, verso 1, a palavra de Deus chama Abraão de perfeito, mas a pergunta é, Abraão era perfeito? Ou quando nós vamos lá em Jó capítulo 1, verso 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Retidão. Mas pergunto, Jó, depois do Senhor citar esses elogios a Jó, ele era um homem perfeito, ele não cometeu falhas? Ou mais ainda, amigos, as qualidades da palavra perfeito aplicadas a esses indivíduos são certos traços como andar com Deus, temer a Deus e se desviar do mal. Então esse é o conceito, amigos, de seres perfeitos, aqueles que andam com Deus, aqueles que lutam com o Senhor, aqueles que diariamente, meio às mazelas da vida, mas têm estado diante da presença do Senhor. No Antigo Testamento aqui, ser teleios, perfeito, é qualidade de Deus que pode que pede o mesmo dos seres humanos. Mateus capítulo 5, no Novo Testamento, Mateus 5, verso 48. Em Romanos capítulo 12, verso de número 2, é dito que a vontade de Deus é perfeita e os seres humanos são convidados a conhecê-la. Contudo, em nenhum dos testamentos a perfeição ou a inculpabilidade é igualada com a ausência de pecado. Em nenhum desses textos que eu apresentei para vocês, desses personagens, em nenhum momento esses textos esteve associado à ausência de pecado, ou à inculpabilidade, ou seja, sem pecado. Eles estão associados ao indivíduo que luta com o Senhor, que está na presença do Senhor, mas a não seres que não têm pecado. Olha o que Ellen White diz, amigos, sobre essa questão. Ellen White diz assim:
os que sentiram o poder santificador e transformador de Deus, não deve cair no perigoso erro de pensar que são sem pecado, que atingiram o mais elevado estado de perfeição e que estão fora do alcance da tentação. O padrão que o cristão deve manter diante de si é a pureza e a amabilidade do caráter de Cristo. Dia a dia, ele poderá revertir-se de novas belezas e refletir sobre o mundo mais e mais da imagem divina. E recebereis poder, na página 66. Você entendeu o que Ellen White diz? Você entendeu? Mas nós estamos indo já para o final, vamos entender algumas concepções bíblicas de pecado. Vamos entender essas concepções? Vamos lá. Primeiro, quando nós olhamos, amigos, em Romanos 7, verso 8 e 1 João 3, verso 4, diz que pecado é apresentado como transgressão da lei, consciente ou inconscientemente. Pecado é transgressão da lei, inconsciente ou inconscientemente. Mas para a carne enferma, pela condição caída, a lei é inútil para a salvação. Aqui é um aspecto relevante. Quando eu entendo que a lei, existe meritocracia na lei, para eu ser salvo, aí nós estamos tirando Cristo da cruz. Porque para a humanidade caída, a lei ela é inútil para salvar. Como assim, pastor? Você está dizendo que eu não preciso mais guardar a lei? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, amigos, que guardar a lei não nos salva. A palavra de Deus diz assim: se me ama, guarda os meus mandamentos. O princípio para nós guardarmos a santa lei de Deus não é por meritocracia, mas é por amor. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, você vai vivenciar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Você está me entendendo? Ou mais ainda, um dos conceitos de pecado na Bíblia diz que, primeiro, vamos lá, pecado é o quê? O primeiro, transgressão da lei. O segundo aí, pecado como falta de fé. É isso mesmo, falta de fé. O que não é de fé, o que não é de fé é pecado. O que fere a consciência, embora não legislado. A lei não procede da fé. São duas formas de agradar a Deus. A única eficaz para seres caídos é a fé, pois pela fé se encontra harmonia com a lei, mas pela lei não se chega à fé. Romanos 3, verso 21 ao 31, Romanos 4, versos 14, 22 e verso 23. Então você entendeu? O terceiro aspecto, então, pecado é natureza caída. O pecado que habita na carne, ou seja, a condição caída que nós nos encontramos, independente de ato, o pecado está e habita na pessoa. Romanos 7, verso 14 e verso 24. Você entendeu que pecado não é simplesmente ato? O pecado está em nós, o pecado habita em nós. Ellen White diz o seguinte: se porém cedesse uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada, que não teria em si poder nem disposição para resistir. Resistir a quê aí? É isso aí. Se porém cedesse uma vez à tentação. Pergunto, você já cedeu alguma vez à tentação? Sim? Então, se você cedeu uma vez à tentação, segundo Ellen White, sua natureza se tornaria tão depravada, que não teriam em si poder nem disposição para resistir. Resistir o quê? Então, amigos, como compreender a questão de chegar no estado de perfeição? Como compreender isso? Eu quero fazer aqui uma comparação. Por um só homem a descendência herdou os efeitos, não a culpa. Vamos lá. O pecado de Adão e os efeitos, todos nasceram contaminados. Interessante, diz assim, olha, Romanos 5, verso 16, diz:
porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Mas também diz que para isso, para a condenação de quantos? De todos. Então começou por um para a condenação de todos. Se pela ofensa de um e por meio de um, Romanos 5,17, reinou a morte, e essa morte é sobre todos. Então, através da desobediência de um só homem, toda a humanidade ela está sob sentença de morte. Pois assim como por uma só ofensa, Romanos 5, verso 18, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação de todos. Porque como pela desobediência de um só homem, Romanos 5,19, muitos se tornaram o quê? Muitos se tornaram pecadores. Mas vamos entender, amigos, vamos aqui olhar a comparação entre a natureza de Jesus e a humanidade caída. Vamos fazer essa comparação entre a natureza de Jesus e me parece que um dos slides não apareceu aí, não é isso? Eu enumerei algumas aqui, e o que vai me aparecer aqui apenas, vamos lá. A natureza de Jesus era a vida. Na natureza caída, todos mortos. Aqui nós temos alguns textos. Jesus, a natureza de Jesus, príncipe da paz. Ou seja, enquanto a natureza do homem caída não conhece a paz, perfeita, imaculada e pura de Jesus, enquanto a do homem é imperfeita e fraca, Hebreus 7, verso 28, Jesus é tido como príncipe deste mundo, nada tinha nele, ou seja, da natureza caída, governada pelo príncipe do mal, semelhante ao homem em tudo, mas sem pecado, semelhante a Cristo, mas carentes de expiação. O último aqui, eu quero mostrar para vocês sobre a diferença entre Jesus e Paulo, um homem, um apóstolo, aquele que pregou aos gentios, aquele que anunciou as boas novas em muitos lugares. Vamos entender Jesus, vamos fazer aqui uma relação entre Jesus e Paulo. Jesus, ele era espiritual e não era escravo do pecado, certo? Mas interessante que Paulo diz em Romanos 7, baseado em Romanos 7, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Jesus somente fazia a vontade do Pai. Olha o que diz no verso 15, lá do capítulo 7 de Romanos: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O pecado nada tinha a ver com Jesus, nele não havia pecado, 1 João 3, verso 5. Enquanto em Romanos 7, verso 17 a 20, diz que o pecado que habita em mim. Interessante, né? Paulo entende que o pecado é simplesmente um ato, mas o pecado é algo que habita nele. Em Jesus somente havia o bem. Olha o que diz no verso 18 de Romanos 7, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O mal não residia em Jesus, enquanto em Paulo diz que o mal reside em mim. Amigos, partindo desses textos, partindo dessa compreensão, vocês acham que conseguiremos chegar no estado de perfeição nessa terra? Quando nós entendermos que nós chegaremos a um estado de perfeição, nós estamos tirando a cruz como meritocracia da nossa salvação. Quando nós entendemos pecado apenas como um ato, nós estamos tirando Jesus da cruz. Ou seja, uma vez que eu entendo que eu sou salvo, uma vez que eu entendo que eu consigo chegar em um estado de perfeito, sem pecado, eu estou entendendo que eu estou deixando Cristo de lado e entendendo na salvação puramente pelas obras. Quando eu olho para Paulo, amigos, Paulo ele reconhecia que ele era um miserável homem pecador. Quando eu olho para os personagens do Antigo Testamento, a gente percebe que eles
entendiam que eles eram miseráveis. Quando a questão de perfeição não é a ausência de pecado, mas é estar na presença do Senhor, é lutar com o Senhor, é entender que mesmo sendo pecador, você e eu, mesmo nós sendo pecadores, mesmo sendo destituídos da glória de Deus, mesmo que nascemos em pecado, mesmo que estávamos sentenciados à morte, mas a morte de Cristo nos deu oportunidade para que você e eu tivéssemos a oportunidade da salvação. Foi imputada em nós a oportunidade pela aceitação de Cristo, unicamente pela meritocracia da cruz de Cristo, eu e você tivéssemos a oportunidade da salvação. Eu não sei se em algum momento você achou que você poderia chegar a um estado de perfeição nessa terra má, mas eu quero dizer para vocês que nós seremos transformados quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, porque a palavra de Deus diz que em um piscar de olhos nós seremos transformados. Que eu e você tenhamos esse privilégio de sermos transformados na volta de Cristo, mas para isso, amigos, a cada dia nós precisamos estarmos lutando com este eu, que a propensão é do mal, a propensão é do pecado, mas que a cada dia possamos clamar a presença do Senhor, para que o Senhor possa nos purificar, para que o Senhor coloque em nossa mente, em nosso coração, o desejo de buscar a sua presença. É o seu desejo, então? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai bondoso que estás nos céus, mesmo sendo nós pecadores, miseráveis homens, destituídos da glória, mas através da sua graça, através da morte do teu Filho Cristo, o Senhor nos deu esse privilégio da salvação. Se pelo pecado de Adão nós somos sentenciados todos à morte, pela morte de Cristo, todos nós recebemos a oportunidade da vida. Que a cada dia nos acheguemos a Ti, Senhor. Que a cada dia sejamos obedientes aos Seus mandamentos, não por meritocracia de salvação, mas que sejamos obedientes porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E como demonstração deste amor, desta aceitação por esse sacrifício, aí sim, todos nós aguardamos a volta de Cristo. Permaneça conosco, por Cristo oramos, amém.